Pessoal, boa noite, tá? Boa noite a todos e todas. Estão me escutando muito bem? Tudo bom, pessoal? Estão conseguindo hoje me escutar? Equipamento novo, né? Equipamento novo, tá? A gente consegue ter um gás, nem preciso forçar minha voz, tá? Então, pessoal, estamos começando a disciplina de informática na educação, tá? Eu peço que vocês coloquem o nome de vocês completo no chat, tá? E eu peço um pouco da compreensão de vocês, porque hoje eu não estou com um bolsista, não estou com um monitor, eu estou sozinho e vou pedir para vocês me avisarem também quando estiver indo rápido demais, tudo mais, mas a ideia da apresentação hoje é a gente terminar um pouco mais cedo, ok? Então, a gente quer terminar um pouquinho mais cedo a apresentação para que vocês possam desenvolver as atividades. Uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês, eu ia utilizar o Moodle, tá? Mas, na atualidade, eu estou vendo que, devido à dificuldade das pessoas e devido a alguns problemas que eu estou tendo com o pessoal que é bolsista, que está tendo outras atividades também para fazer, então eu optei por usar o módulo acadêmico, tá? Então é por isso que eu estou colocando os fóruns no módulo acadêmico, tá? A ideia é deixar aberto até o final do semestre, tá? E eu peço a compreensão de vocês também, tá certo? Porque a gente está se adequando a esse momento, está se adequando às dificuldades desse momento, então eu peço o auxílio de vocês, o apoio de vocês, ok? Então, vamos começando as atividades de hoje. Na aula passada, a gente estava falando sobre engenharia didática, engenharia pedagógica, quando houve aquele problema. No fim, a gente optou por utilizar o vídeo da turma da tarde, que, bem ou mal, já estava com muito problema no som, mas conseguimos gravar, tá? A gente está querendo fazer uma outra gravação, mas eu peço para vocês que se apropriem do material. No nosso canal também tem as aulas do curso de videoaula que a gente está deixando disponível para todas as pessoas. Então, vamos tentar ter acesso a essas metodologias, a esses materiais, ok? E hoje eu pretendo falar para vocês sobre as teorias cognitivas e aprendizagem, tá? A gente optou por falar das teorias de ensino, tá? Mas essas teorias de ensino têm a fundamentação nas teorias cognitivas de aprendizagem, tá? E a gente está falando nisso, se voltando para a questão das videoaulas, tá? Na próxima semana, a gente vai falar algumas questões sobre direitos autorais. O Luciano ele vai estar presente me auxiliando, e a gente pretende falar algumas coisas também sobre software para desenvolver videoaulas. A gente já vai daí para as questões práticas, tá? Mas eu peço para vocês que tentem pegar tudo que for possível, tá? Nessa videoaula. Então, vamos avançando, tá? Quem desenvolveu e preparou essa aula para o curso de videoaulas, tá? Foi a Mariane dos Santos Coelho, que cursa o terceiro semestre e faz parte do LabPan. Ela é uma voluntária do LabPan, tá? Que a gente está trabalhando a pesquisa, o curso sobre videoaulas, tá? E está sendo interessante a experiência com a Mariane, com o Luciano e com a Daniele. Eu gostaria que vocês conhecessem a equipe, porque vocês poderão se integrar futuramente nesse processo como um todo, ok? Então, vamos seguindo, tá? Então, a Mariane, que desenvolveu a arquitetura dessa aula,
eu coordenei o processo, mas ficou muito legal, tá? Então, vamos lá. O objetivo consiste em explicar como as teorias cognitivas da aprendizagem podem influenciar positivamente na aprendizagem, tornando-a mais dinâmica, inovadora e acessível. Mostrar como coisas simples do cotidiano influenciam no nosso aprendizado, como cores, formas de falar, entre outras coisas, ok? Então, vamos lá. O conteúdo que a gente vai estar mencionando hoje vai da teoria cognitiva ao behaviorismo, a teoria da aprendizagem significativa, o prazer com Richard Meyer, a teoria da carga cognitiva e sua ligação com a teoria cognitiva da aprendizagem multimídia e a aprendizagem e os seus princípios, tá? Então, vamos falar sobre fatores norteadores dessas ações, ok? Eu peço que vocês coloquem as perguntas no chat e aí, daqui a pouquinho, eu já vou respondendo as ações, ok, gente? Tá? Então, eu peço para que vocês também coloquem seus nomes completos, tá? E digam um presente, alguma coisa, porque será a nossa frequência, porque o chat também é gravado, tá? Então, a gente vai estar utilizando esse processo, ok? Então, vamos lá. A teoria cognitiva, ela surgiu nos Estados Unidos, a Mariane colocou por volta de 1950, mas eu diria que por volta do século XIX já estava sendo tecida a teoria cognitiva, tá? Crítica ao comportamentalismo, que já existia no século XIX, tá? A cognição, o conjunto, significa o quê? É o conjunto de aptidões mentais e sensoriais que são necessários para a construção do conhecimento. Existem várias teorias cognitivas, mas na psicologia começou a se falar sobre essas teorias no século XIX, no finalzinho do século XIX, e a teoria da cognição ela cresce no século XX. Tá? E a ideia da cognição se desenvolvendo na infância é uma ideia do século XX, tá? Possui ligação direta com a questão do aprendizado. Quando a gente fala hoje em dia de cognição, a gente está falando de aprendizado, ok? Vamos lá. Bom, um dos teóricos cognitivistas que vocês mais conhecem é o Jean Piaget. Ele nasceu em 1896 e morreu, faleceu em 1980. Piaget ele foi um biólogo, psicólogo, epistemólogo suíço, e ele desenvolveu a sua teoria através de estágios do desenvolvimento, tá? E ele fala sobre a estrutura cognitiva, que ela é construída sequencialmente, tá? Busca o equilíbrio entre assimilação e acomodação. Qual é o diferencial que Piaget ele tem? Ele começou a sua carreira como biólogo, com 10 anos de idade. Ele deixou mais de 200 artigos e livros, tá? Com 10 anos de idade, ele faz a primeira publicação dele sobre o quê? Sobre o desenvolvimento dos polvos, tá? Ele trabalhou com o desenvolvimento dos polvos, tá? E isso tem tudo a ver com a teoria dele. Os polvos, eles são animais que possuem vários cérebros, tá? E nessa história deles possuírem vários cérebros, eles têm estruturas de desenvolvimento diferentes, tá? É um dos animais mais misteriosos que existem. Tanto é que o pessoal está conseguindo compreender um pouquinho sobre os polvos agora, no século XXI, tá? São animais que resolvem problema, são os invertebrados mais inteligentes dos quais nós temos notícias, tá? E eles, com os seus músculos, com
os seus múltiplos tentáculos, né, eles conseguem sair de diversos locais, conseguem se exprimir, conseguem fazer diversas coisas, tá? E acredito que Piaget, ele teve contato com esses animais, muitas ideias do desenvolvimento vieram devido à sua estrutura, tá? Ele percebeu que a estrutura cognitiva é desenvolvida sequencialmente, e buscou um equilíbrio entre assimilação e acomodação, tá certo? Então, na teoria de Piaget, você sempre tem a questão da assimilação e da acomodação. E como que funciona isso? Nós percebemos diversas estruturas cognitivas. E boa parte dessas estruturas cognitivas, tá, funcionam assim. Vamos pensar sobre uma operação matemática como a adição, tá? Nós percebemos que a adição para uma criança, ela se desenvolve em uma perspectiva, tá? Em uma criança, você percebe que a junção de objetos, de blocos, tá? Você pode desenvolver aspectos da adição e você pode fazer uma comparação entre objetos fazendo a subtração, tá? Isso a gente percebe na educação infantil, no ensino fundamental, tá? E geralmente o que acontece? Quando você está aprendendo, você está no processo de assimilação, tá? Então, nessa assimilação, você vai trabalhando muito com aspectos da tentativa e do erro, você busca estratégias cognitivas em busca de um determinado equilíbrio. Quando você se equilibra naquele conceito, você o está entendendo, tá? Mas esse conceito ele pode ser revisitado. Na adolescência, quando nós aprendemos a álgebra básica, começamos a trabalhar com o simbólico, então nós começamos a entender esse processo, tá? Começamos a estruturar essas ações. E nessa tentativa de estruturação, tá? A gente volta a reaprender o mesmo conceito, começamos a reassimilá-lo para reequilibrá-lo, tá? Depois, em outra época, nós já mais adultos, no ensino médio, já começamos a ver com uma perspectiva diferente de resolução de problemas para o cotidiano e resolução de problemas mentais também, tá? Então, nós começamos a ver a adição, subtração, multiplicação dentro de uma estrutura que envolve a álgebra, que envolve os conjuntos dos números naturais, os números inteiros, os números racionais, e daí nós vamos revisitando e reassimilando aquela estrutura. O nosso cérebro entra numa espécie de desequilíbrio em relação aos novos conceitos, e nós vamos procurando uma reacomodação, tá? Nós chegamos na época da universidade, daí nós começamos a lidar com operações mentais, começamos a perceber o conceito de operação de Piaget. Para o Piaget, por exemplo, uma operação é uma ação internalizada. Então, se é uma ação internalizada, nós começamos a reassimilar as ações através das disciplinas que nós temos e nós começamos a reacomodar de novo esses conceitos. Em outras palavras, nós sempre estamos aprendendo, tá? E sempre estamos vivendo essa relação entre assimilação, acomodação e equilibração, tá? Então, nós assimilamos, acomodamos em busca de equilíbrio, tá? Essa busca de equilíbrio é uma força biológica que nós temos.
O nosso organismo, nós pretendemos estar sempre em equilibração, mas um determinado conceito vai sendo sempre revisitado, ok? Alguma dúvida até aqui? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Ou eu posso avançar? Tá? Então, vamos avançar. Tá? Outra pessoa que também é considerado um teórico cognitivista é o Vallon, né? Henri Vallon, filósofo, médico, psicólogo, político francês, tá? Trabalhou o desenvolvimento cognitivo como um processo socio-interacionista. Dividiu o desenvolvimento em fases também, compreendia através da biologia, da vida social, afetividade e da intelectualidade, como se dava o desenvolvimento, e percebia o desenvolvimento através de uma construção progressiva que varia entre a predominância da afetividade e da cognição, tá? Uma coisa que é importante a gente perceber é que muita gente nos anos 90, nos anos 80, fazia uma oposição entre esses teóricos. E eu percebo que não há uma oposição entre eles, há uma complementação. Eles perceberam fenômenos diferentes, tiveram problemas de pesquisa diferentes e conseguiram responder a esses problemas. Então, na perspectiva de Vallon, tá, há uma predominância da afetividade. Na perspectiva de Piaget, tá certo? Era como que se forma o raciocínio formal, né? Para o ser humano, tá? Para Vygotsky, a gente percebe que é a questão do comportamento social, tá? Então, são focos e perspectivas diferentes, tá? Vygotsky, por exemplo, nasceu em 1896, em 1934 ele faleceu muito jovem. Ele atribui o desenvolvimento do indivíduo e o processo de aprendizagem ao resultado da interação com o meio, tá? Através do processo de mediação, ele vai perceber a força da sociedade e da cultura, tá certo? Ele não teve muito acesso aos trabalhos de Piaget. Piaget teve mais acesso aos trabalhos dele. Ele faleceu muito cedo, tá? E a psicologia de Vygotsky é uma psicologia socio-interacionista que a gente já viu na aula passada, tem uma relação muito forte com o desenvolvimento de tecnologias. Então, o pessoal que trabalha com educação à distância, o pessoal que trabalha com tecnologias, em alguns momentos vê muito presente a força do Vygotsky, tá? Então, a força dele está muito presente na questão cultural, na questão social, quando a gente percebe o processo de mediação, em que a fala organiza o pensamento organiza a fala, ou ainda no conceito de artefato cultural que os alunos dele desenvolveram, tá? No qual, por exemplo, uma caneta, um lápis, ou um ambiente como esse, tá? Que trabalha com videoconferência, pode ser um artefato cultural, então a gente vê a presença da cultura nesse processo. Tá? Então, eles vão ser teóricos, cognitivistas, que vão ver aspectos diferentes do ser humano que influenciam, tá, na construção de ideias que, quando a gente lida com tecnologias digitais, é importante a gente perceber alguns aspectos. Tá? Então, por exemplo, em Piaget, eu tenho que perceber coisas como o ser humano tem o seu desenvolvimento, tem suas etapas de desenvolvimento. Então, biologicamente, eu tenho que considerar esses aspectos. Ah, com o. Oh, meu Deus, com
o Vygotsky, eu tenho que trabalhar aspectos da sociedade, da cultura, tá certo? Eu tenho que estar atento a esses aspectos. E é muito importante isso, tá? Quando eu trabalho o conceito de artefatos culturais, é muito importante a ação. Então, veja bem, cada um deles vai contribuir com uma etapa. Mas a gente já começa a chamar a atenção para a teoria do behaviorismo. Behavior, em inglês, é comportamento, tá? O behaviorismo é um comportamentalismo, teve início no final do século XIX, tá? O pessoal costuma falar que foi no século XX, mas é no final do século XIX, tá? E as teorias comportamentais do behaviorismo vão se dividir entre o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical, ok? O metodológico, tá? De John Watson, 1913, ele vai estar muito preocupado com os comportamentos reflexos e com condicionamento reflexo, tá? Independente do condicionamento, tá? Ele trabalhar respostas positivas ou negativas, tá? Então, estímulo gera resposta, tá certo? Vai ser a perspectiva de Watson, vai ser muito utilizado na propaganda, tá? Esse behaviorismo metodológico. Já a visão de behaviorismo radical, de Frederick Skinner, tá? Vai se desenvolver na Segunda Guerra, com os pombos que enviam recados, com os animais que carregavam bombas para explodir o inimigo, e você vai ter muito presente a ideia de comportamento operante, tá? Então, Skinner era bom em fazer maquininhas, era bom em fazer experimentos, tá? Ele trabalhava muito a etologia, a ciência do comportamento animal. E, para ele, se reduzia a coisa em você trabalhar reforços artificiais e naturais. E ele trabalha, em essência, o reforçamento positivo, tá? Então, ele vai trabalhar com o ser humano, em essência, o reforçamento positivo. Ele cria a máquina de ensinar, vai ser considerado, hoje em dia, um dos precursores da informática na educação, tá? E o problema do conceito de máquina de ensinar, de Skinner, é que a máquina é de ensinar, tá certo? Então, ele percebe a máquina carregando o processo de ensino. Isso vai ser muito presente na educação à distância, no teleensino, vai ser muito presente no ensino, tá? Na instrução programada, tá? Então, a gente vai ver isso muito forte, tá certo? Essa questão do Skinner, da máquina de ensinar, do processo de ensinar controlando a ação de aprendizagem, tá? Depois, quando a gente trabalha com Papert, com outros pensadores, a gente já percebe a máquina das crianças em oposição a essa ideia da máquina de ensinar, ok? Então, é uma ideia forte também e que tem uma influência muito grande nesse processo todo, tá? Alguns princípios que eu tenho que considerar para um planejamento pedagógico são os seguintes: o diagnóstico, avaliar os conhecimentos prévios dos alunos para entender o que eles já sabem sobre os conteúdos que serão abordados e o que eles precisam aprender. Ter objetivos de ensino e aprendizagem bem definidos e disponibilizar aos alunos que aprendizagens serão essas. E o gradualismo, planejar para que, ao começo do processo de aprendizagem, ele se inicie pelos conteúdos mais simples, que vai caminhando para os mais difíceis. Bom, mas agora eu quero dar uma olhada aqui no chat, porque eu percebo que vocês têm várias questões. Então, vamos dando uma pequena pausa aqui, tá? E vamos já respondendo algumas perguntas que nós tenhamos. Tá?
A Débora, ela coloca, professor, então Skinner foi um percurso da Percursor, professor. Sim, mas se puder ler para mim, a letra ainda é muito pequena para mim. Se puder ler, eu agradeço. Eu estou perguntando se Skinner foi um percursor da informática da educação. Foi. Ele que teve a ideia da máquina de ensinar, tá? Então, essa ideia da máquina de ensinar é uma ideia dele, tá? E ninguém pode abrir mão dessa questão, tá? E o que é uma máquina de ensinar? Essa máquina de ensinar pode ser até um sistema educacional. Quando a gente fala no teleensino, por exemplo, o teleensino não é só a televisão sendo utilizada, mas é todo um sistema educacional. Na primeira etapa do teleensino, foi todo um sistema educacional que foi pensado, tá certo? Então, por exemplo, se você der uma olhada na tese do Bodião, se você der uma olhada nos materiais que eles desenvolveram, questionando a questão do teleensino, no começo dos anos 70, funcionou muito bem o teleensino. Tá? Era uma programação que se tinha na TV, havia um pessoal de apoio, tá? E haviam ações que eram realizadas dentro da escola, tá? Mas depois, com o desenvolvimento da coisa, tudo mais, e a expansão do projeto, que os problemas dos projetos educacionais são as expansões, a coisa desvirtuou, tá certo? A coisa desvirtuou, daí surge a economia financeira. Então, a gente precisa compreender também essas dinâmicas, como elas funcionam. Muita gente que estuda o teleensino acha que é só uma questão de programa de televisão. Não, não foi só uma questão de programa de televisão. Foi todo um sistema. Tá? E, às vezes, a gente vê essa questão hoje da máquina de ensinar presente em sistemas de ensino que utilizam o computador também. Há uma crítica muito forte a essa ideia da máquina de ensinar, porque muitas vezes passa aquela percepção de que nós devemos substituir o professor. E também de distanciamento do ensino. Exatamente. Passa essa percepção, tá? Mas a gente não pode negar que dentro dessa visão de máquina de ensinar se desenvolveu ideias fantásticas também. Por exemplo, a ideia de que o estudante poderia desenvolver ações de trabalho conforme o seu tempo, tá? Então... Isso, e também tinha, sobre essa máquina de ensinar de Skinner, eu lendo algumas coisas, também tinha, essa máquina possibilitava saber como é que o aluno compreendia tal atividade, como é que ele chegava Exatamente. aos resultados. O professor poderia, a partir disso, entender como é que esse aluno chega a esses resultados finais. Exatamente. Tá? Então, nesse sentido, tá? A máquina de ensinar de Skinner é algo que está presente até hoje em diversas ações de informática educativa. Tá? Por exemplo, hoje nós estamos trabalhando com ações síncronas e assíncronas, também estamos trabalhando nessa perspectiva, tá? Mas a gente precisa ter um entendimento que não é só isso, ok? Não é só isso, isso é apenas uma etapa do processo, tá? Então, vamos adiante? Então, já vimos que um dos princípios para esse planejamento pedagógico é o diagnóstico, tá? Avaliar os conhecimentos prévios,
Os objetivos, ter objetivos de ensino-aprendizagem bem definido, e o gradualismo, planejar para que, ao começar o processo de aprendizagem, ele se inicie pelos conteúdos mais simples e vá caminhando para os mais difíceis, tá? Uma outra questão que é muito importante é a avaliação processual, tá? Manter as avaliações atualizadas para que os estudantes, ainda que não aprenderam o conteúdo de um nível mais simples, não passem para o mais difícil. A adequação dos materiais, os materiais didáticos devem estar sendo sempre revisados e atualizados, tá? Não é só você desenvolver uma aula, mas é você estar em constante atualização. A autoavaliação, permitir um lugar para a autoavaliação para que os alunos consigam analisar seus pontos fortes e fracos. Mas aí eu digo também, a autoavaliação do professor, ela precisa ser feita, tá? O professor, ele tem que estar se autoavaliando também, tá? Para que não haja aquela sensação de que ele está dominando as ações de conteúdo. Às vezes um professor pode estar achando que os alunos estão se desenvolvendo bem naquela ação e necessariamente não estão, tá? E às vezes o aluno, ele também pode ter a falsa sensação de estar dominando o conteúdo ou está dominando a ação. É preciso fazer exercícios de fazer ações para poder averiguar isso. O autogoverno, o aluno deve aprender a gerenciar o seu processo de aprendizagem. Esse é o nosso papel, ensinar um pouco desse autogovernar-se para que você possa ser também até um pouco autodidata durante o processo de aprendizagem, tá certo? Mas não é abandonar o aluno. Muita gente acha que essa questão do autogoverno consiste em abandonar o aluno, mas não é isso. O aluno deve aprender a gerenciar o seu processo de aprendizagem, tá? Aos poucos eu posso até deixar vocês fazendo atividades, mas eu não posso deixar só vocês nas atividades também, ok? Vamos adiante. Teoria da aprendizagem significativa. Tá? Já ouviram falar de David Ausubel? Ele foi um psicólogo americano que propôs o conceito de aprendizagem significativa, que foi engrandecido por Goldwyn e Novak. Tá? Joseph D. Novak foi um professor de biologia nas universidades americanas, mas ele trabalha com a ideia de fenômenos educacionais. Tá? Novak e Ausubel vão desenvolver a ideia dos seguintes fenômenos. Eles vão trabalhar com os fenômenos de aprendizagem, fenômenos que são do domínio da psicologia cognitiva, tá certo? Que são fenômenos da aprendizagem de cada um, são fenômenos do domínio da psicologia cognitiva, tá? Um outro tipo de fenômeno são os fenômenos de ensino, tá? Como, por exemplo, a engenharia didática, como, por exemplo, situações didáticas que eu mencionei na aula passada, entre outros, são fenômenos de ensino, tá? Então, haveria também, para a aprendizagem, haveria uma ensinagem necessária e importante para ser desenvolvida, tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem diversos fenômenos didáticos, como a questão do tempo, o contrato didático, entre tantos outros, tá? A transposição didática, tá? Outro tipo de fenômeno que é interessante que Novak fala são os fenômenos de currículo, tá? Então, ele vai falar do currículo, que na palavra currículo tem presente o termo correre, que significa em latim se projetar para frente, tá? E nessa perspectiva, tá? O Novak, ele chama a atenção
que o currículo é algo que pretende se desenvolver para o futuro. Então, quando eu falo, por exemplo, de um projeto de sociedade, eu estou falando de currículo. Quando eu falo na perspectiva de uma cultura maker, eu estou pensando numa perspectiva para o futuro. Quando eu falo de robótica educacional, eu estou falando de uma perspectiva para o futuro. Tá? Então, eu estou pensando nesse conteúdo para o futuro. E muitas vezes, nessa zona do currículo, existem muitos confrontos daquilo que deve ser ensinado e daquilo que não deve ser ensinado. Tá? Um outro exemplo interessante em que é interessante a gente observar são os fenômenos políticos, que você pode ter fenômenos de movimentos sociais e você pode ter fenômenos da política educacional, fenômenos formais, tá? Muitas vezes os fenômenos dos movimentos sociais, eles vão ser fenômenos que vão bater de frente com os fenômenos políticos gerais, tá? E os fenômenos da política educacional que a gente vê, muitas vezes vai bater de frente com os fenômenos dos movimentos sociais, tá? Então, isso é de extrema importância também, tá? Uma outra coisa que é interessante são os fenômenos de avaliação. Avaliação da aprendizagem, avaliação do ensino, avaliação do currículo, avaliação de políticas educacionais, dos movimentos sociais, tá? Avaliação da avaliação, que seria a testagem, que é feito pelos psicólogos, tá? Então, existem os fenômenos de gestão educacional, tá? Então, existem vários desses fenômenos. Quando eu trabalhei com a Cibele, tá, no doutorado dela, o conceito de práticas educativas digitais, então a gente trabalhou nessa perspectiva, tá? Ela começou analisando aquele vídeo da Amanda Gugel, tá? E ela verificou, inclusive, que o vídeo da Amanda Gugel era em si só um fenômeno de aprendizagem, tá? Que afetava diversas perspectivas, tá? Então, é interessante quando a gente fala dessa teoria da aprendizagem significativa. Ausubel, por exemplo, ele trabalha com a ideia de âncora, conceitos âncoras, tá? E trabalha com esses conceitos como subsunsores. Então, por exemplo, se eu quero ensinar um conceito como o conceito de cálculo diferencial integral no ensino superior, esse cálculo diferencial integral, ele vai ter que ter subsunsores, tá? Eu vou ter que ter um bom domínio de funções, eu vou ter que ter um bom domínio sobre operações matemáticas, eu vou ter que ter um domínio sobre o gráfico cartesiano, sobre a geometria analítica, para poder trabalhar esse conceito de cálculo. Isso é interessante porque, por exemplo, no ensino de matemática, há um bom tempo atrás, tá, nos anos 90, por exemplo, se identificou que era a disciplina que mais reprovava estudantes no ensino superior. Ainda é uma das disciplinas nas quais os estudantes de matemática, física, química, engenharia têm mais dificuldades. Os índices de reprovação eram muito altos. Mas começaram as instituições a fazer diversas outras ações. Uma das ações que foram feitas, que foi mais bem sucedida, foi a seguinte: foi trabalhar a perspectiva do pré-cálculo, tá? E o que era esse pré-cálculo? Quando o menino ele entrava na universidade, ao invés dele ir direto para o cálculo, como aconteceu comigo, tá? Então, se procurava fazer uma formação. Onde esse menino ele trabalhava, tá, os conceitos anteriores.
E nessa perspectiva de trabalhar os conceitos anteriores, o que começava a acontecer? Aconteciam várias ações onde ele tinha que estudar funções, tinha que. Então, por exemplo, as dificuldades de ensino que eram adquiridas no ensino médio, que eram dificuldades desses estudantes, então começou a se trabalhar na disciplina de pré-cálculo, essas disciplinas do ensino superior, para depois sim eles poderem ir ao cálculo diferencial integral. Tá? Então, essa perspectiva a gente deve a Ausubel, que trabalhou com essa perspectiva. Ok? Então, vamos seguir adiante. Dentro dessas ideias, é importante pensar que o pensamento mais o sentimento mais a ação gera o desenvolvimento, na perspectiva de Ausubel. E aí surgem atividades significativas e atividades mecânicas. Temos familiaridade, o conteúdo a ser aprendido encontra conexão com algo que já aprendemos anteriormente, tá? Então, essa atividade significativa, tá? Que é o elemento básico da aprendizagem, é a aprendizagem significativa. E a atividade mecânica são aquelas que aprendemos, mas que não encontramos conexão ou familiaridade nenhum e acabamos esquecendo. Então, aprender mecanicamente por aprender não é uma coisa positiva. A gente tem que tentar aprender para encontrar significação, tá? Para encontrar significado para as nossas vidas. Então, Ausubel percebeu que quando nós aprendemos para encontrar significado para as nossas vidas, tá? As ações acontecem, os sentimentos são positivos e o pensamento ele funciona adequadamente. Tá certo? Alguma pergunta, gente? Algum questionamento? Então, vamos adiante. Tá. Richard Meyer trabalha com a ideia do prazer, tá? Ele é um psicólogo educacional que nasceu nos Estados Unidos em 1947 e é autor da teoria cognitiva da aprendizagem. Autor de diversos livros relacionados à educação, à tecnologia, à cognição e à aprendizagem. Alguns exemplos de suas obras seria aprendizagem multimídia, tá? Problemas de pensamento e cognição, solução de problemas, tá? E aplicações à ciência da aprendizagem, tá? Então, esses são problemas com os quais ele trabalhou, e essa literatura é uma das literaturas dele. Inclusive, uma coisa que eu falo para vocês é a seguinte: essa apresentação está disponível no módulo acadêmico, tá? E vocês podem baixar a apresentação e ter acesso também a essas fontes e a bibliografia referencial também daqui. A gente está procurando usar a bibliografia que a gente encontra na internet para que vocês possam baixar, ok? Vamos seguir adiante. Aprendizagem multimídia, publicado pela primeira vez em 9 de abril de 2001, busca apresentar os princípios para que seja possível produzir materiais didáticos que possam favorecer no processo de aprendizagem, tá? A teoria da carga cognitiva é uma teoria de John Weller, um psicólogo australiano, no qual é impossível ao ser humano conseguir assimilar mais informações do que a capacidade mental que ele possui, tá? Então, se você possui uma capacidade mental X, você não vai conseguir assimilar mais informações do que essa capacidade, tá certo? É muito improvável que isso ocorra, tá? Isso é a teoria da carga cognitiva, tá?
Dessa forma, ele busca reduzir ao máximo os recursos mentais desnecessários para que o foco esteja no aprendizado. Então, se eu quero te ensinar o alfabeto, ensinar o ABC do alfabeto, tá? Não adianta eu colocar mais elementos na lousa, disponibilizar mais coisas. Eu tenho que trabalhar com aquilo que é o foco da aprendizagem. Com os princípios da TCA, é possível preparar ambientes considerados mais eficientes. Às vezes, não adianta encher o ambiente. Quanto mais simples, é melhor. Então, por exemplo, à esquerda, a gente tem um exemplo correto do que se pretende ensinar. E à direita, a gente tem um exemplo que apresenta já dificuldades. Então, tentar reduzir a carga cognitiva é um fator que torna efetivo e mais importante a aprendizagem. Colocar vários estímulos, tentar colocar música, tentar colocar isso, tentar colocar aquilo, pode ser, de repente, algo prejudicial, tá? E temos os problemas ainda, tá, da internet, que de repente pode se tornar difícil de baixar, difícil de ter acesso. Então, pensando, vamos dizer, numa situação de ensino emergencial, quanto mais simples, melhor. Pensando na perspectiva de uma videoaula, quanto mais simples, melhor, tá? A preparação de uma videoaula ou de diversos outros materiais didáticos, tá? Com os princípios da TCA, é possível preparar ambientes considerados mais eficientes, tá? Então, vamos seguir adiante. Então, na busca por um ambiente mais eficiente, a TCA vai se unir ao uso de material hipermídia, tornando possível produzir materiais mais adequados que vão estimular o aprendizado. Algumas coisas que ajudam no processo é o uso correto das cores, imagens e palavras. Por exemplo, as cores, né? A gente sabe que o cérebro trabalha com uma quantidade, tá, de recursos mentais. Então, eu trabalhei com o Paulo, que é um psicólogo que trabalha com neurofeedback. No neurofeedback, por exemplo, a gente trabalha com ondas mentais que são medidas em hertz, e o teu cérebro ele pode estar nessa ou naquela onda mental, tá? Então, por exemplo, quando as minhas ondas são alfa, eu estou preparado para o trabalho. Então, nesse momento agora, se eu não estou tendo sonolência, eu estou acordado, estou ativo, estou explicando, eu estou com as ondas alfa do meu cérebro ativo, tá? Se eu estou numa onda gama, eu já estou num outro nível mental. Se eu estou já no nível beta, eu estou num outro aspecto mental. E cada cor que eu visualizo pode deixar o meu estado de espírito mais ativo. Então, por exemplo, nessa tela, ter uma tela branca, nesse momento, tá? Pode, vamos dizer, ativar o meu cérebro. Pode me ajudar bastante na ativação do meu cérebro na atividade. Se eu colocasse uma cor, tá, mais voltada para o bege ou para o azul escuro, eu poderia estar diminuindo o estímulo e dificultando a visualização, tá? Poderia até estar promovendo uma situação de sono, tá? Se eu utilizasse a minha voz de uma outra forma, por exemplo, eu tentei, então, na busca por um ambiente mais eficiente, a TCA vai se unir ao uso do material hipermídia, tornando possível produzir materiais mais adequados. Então, eu poderia estar desestimulando vocês. Então, é preciso a gente saber utilizar os recursos audiovisuais nesse contexto, tá? Então, no caso das cores, existe uma possibilidade de uso. Às vezes eu vejo o pessoal tentando fazer uma apresentação e colocam cores que são incompatíveis, de difícil visualização, e às vezes colocam uma série de animações, uma série de coisas. Isso às vezes pode estar até contribuindo e desestimulando o processo de aprendizagem,
tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado na utilização dos recursos. Às vezes é melhor ser mais simples, mas conseguir atingir os objetivos que se pretende, tá? Então, a teoria cognitiva da aprendizagem multimídia de Maia vai defender que o princípio multimídia pode contribuir para uma aprendizagem mais profunda, quando há um bom planejamento. Desenvolver de formas que melhore a forma como os conteúdos são repassados, utilizando os recursos de multimídia no processo, tá? Utilizando muitas vezes cores, letras, jogos educativos, utilizando perguntas, tá? Estímulo-resposta adequado, tá? Com utilização de cores adequadas, então pode levar a um processo de aprendizagem adequado, tá certo? Para o autor, há duas formas de produzir os recursos de multimídia. A centrada na tecnologia, você pode se centrar na tecnologia, e a centrada nos aprendizes. Centrada na tecnologia, os aprendizes eles vão precisar se adaptar mais às tecnologias. Já se você se centrar nos aprendizes, as tecnologias se adaptam mais aos aprendizes, tá? A gente pode trabalhar um meio termo em estar centrado na tecnologia e estar centrado nos aprendizes, tá certo? Richard assume que a cognição humana ocorre em dois pontos, o de canal duplo e o da capacidade cognitiva. Canal duplo, onde existem dois sistemas que são sistemas de aprendizagem que a gente pega melhor, tá? O sistema verbal auditivo e o sistema visual pictórico, tá? E a questão da capacidade cognitiva vai indicar que o volume de informação que vai ser processado simultaneamente em cada canal é limitado, tá? Tanto no canal visual quanto no canal auditivo verbal, tá? Então, há um limite. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Hein, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui, tá certo? A Jéssica, ela fala, agora me lembrei de Victor Franklin, fala sobre busca de sentido, Franklin. Tá? Eu não sei quem é, mas ela menciona aqui Victor Franklin, né? Falando na busca de sentido, a essencialidade do conteúdo e dificultando também esse processo. Débora, o que você quis dizer com dificultando também esse processo? Quando o senhor estava falando sobre as dificuldades que acabam gerando esse processo, que você estava falando anteriormente, estava concordando com o senhor. Ah, entendi. Tá? Entendi. Tá certo. Pessoal, tá dando para acompanhar? Tá tudo ok? Alguma dificuldade até aqui? Pessoal, eu gostaria de fazer o seguinte, vamos dar um intervalinho de 10 minutos e daí a gente retorna? Pode ser? Vamos voltar à aula? Então, vamos lá. Tá? Então, voltando a falar sobre a teoria da carga cognitiva humana, tá? Vamos falar sobre essa questão do canal duplo, onde existe o sistema verbal, auditivo e visual pictórico, tá? Pessoal,
Vocês já pararam para pensar se a gente aprende mais vendo ou ouvindo? Já pararam para pensar nessa questão? Alô, gente? Alô, pessoal? Vocês já pararam para pensar se a gente aprende mais ouvindo ou vendo? Tá? Pensando que nós temos uma capacidade cognitiva, tá? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem ambientes em que a gente pode ver e ouvir, ambientes em que a gente pode ficar mais tranquilo ouvindo, por exemplo, dentro de um ônibus, tá? É muito mais interessante você ouvir podcast, tá? Então, você fica mais tranquilo, muitas vezes, ouvindo, tá? Ou dentro de um carro, dirigindo. Às vezes, a gente está mais ouvindo, tá? Então, existem cargas cognitivas também diferentes para atividades e ações diferentes que a gente faz. A capacidade cognitiva ela vai indicar o volume de informação que vai ser processado simultaneamente em cada canal, tá? Por exemplo, eu me lembro que desde os anos 90 eu trabalho com essas ferramentas de videoconferência. Eu só não pensava que isso ia virar parte da vida da gente, né? Em 1999, eu estava me formando em pedagogia e eu me lembro que no laboratório multimeios a gente fazia experiência com o NetMeeting, tá? E sobre atividades matemáticas que a gente desenvolvia dos dois lados, tá? Então, a gente tinha dois computadores afastados por um espaço físico e nós desenvolvíamos atividades. E uma das coisas interessantes era observar o que era essencial. E a gente observava que era essencial o áudio, tá? A gente podia até cortar elementos da imagem, tá? Mas sem o áudio, nós não tínhamos condições. Então, por exemplo, eu estou agora ativando o vídeo. Então, por exemplo, eu tenho nessa imagem, tá? Quando faço um movimento como esse, vocês veem muito bem. Mas se todo mundo ligar, nós vamos perder muitos bytes, tá? Vai ficar mais lenta a conexão, tá? Mas a imagem não é essencial, tá? Você perceba que todos nós estamos aqui com o nosso avatar, tá? Substituindo as nossas imagens. Então, a imagem não é tão essencial assim nesse processo. Mas a gente poder ouvir as ações é essencial, poder ver as apresentações é essencial. Tá? Então, quando se pensa numa tecnologia para videoconferência hoje, o áudio é algo essencial, tá certo? E é essencial também a gente ter um domínio de etiqueta. Por exemplo, várias pessoas abrindo o canal de áudio, além de mim, nós capturamos o som ambiente nosso. E vários sons ambientes sendo capturados vai gerar uma cacofonia sonora que nos vai impedir de ouvir adequadamente, tá? É difícil esse processo quando a gente trabalha com videoconferência, tá? Então, trabalhar nessa perspectiva exige também uma certa etiqueta, um certo comportamento. Por outro lado, a gente tem visto, por exemplo, quem que não viu eu vi esses dias na Folha de São Paulo falando sobre a Assembleia Legislativa do Rio, numa videoconferência em que, de repente, um casal de vereadores foi pego fazendo sexo. Tá? Então, tá certo, você ser pego numa situação inadequada, acontece também. Então, existem certos cuidados que você precisa ter. Aquele é o tipo de imagem que, vamos dizer assim, é uma carga cognitiva desnecessária para a situação da Assembleia Legislativa.
tá? Então, a gente precisa ter cuidados também com o nosso controle cognitivo a determinadas ações, tá? Então, isso faz parte um pouco da netiqueta, tá? A gente precisa ter esse domínio também. Então, ver o meio que a gente está utilizando, videoconferência, estamos utilizando videoaula, como que nós estamos utilizando esses recursos, tá? Então, a gente precisa ter muitos cuidados e muitas ações. Então, para ter um processamento cognitivo bom, aprenda, tá? Significativamente, aprenda o que significaria lembrar e construir uma linha de raciocínio que o permita entender o conteúdo, tá? E, às vezes, a gente precisa ter esse cuidado quando a gente tem recursos restritos, ok? Alguma pergunta, pessoal? Algum questionamento vocês gostariam de fazer nesse momento? A tia Fabi, ela conta o seguinte: os dois é importante, se referindo à carga cognitiva visiomotora e a visiomotora não, a carga cognitiva visual e a carga cognitiva auditiva, verbal, tá? Os dois são importantes, mas no meu caso é no ouvir. Acho que isso também está muito ligado às limitações. Eu tenho deficiência na visão, isso faz com que minha audição seja mais aguçada. Por incrível que pareça, a audição de todos nós, ela é mais aguçada, tá? Tipo, o cérebro reage de uma forma, não sei se isso tem alguma coisa a acrescentar ao assunto. Tem sim. Tem sim. O cérebro nosso, ele é preparado para responder à audição imediatamente, tá? Ele responde à audição, tá? Nós respondemos também à visão, a mudança de cores, mas a audição é essencial, ok? Vamos lá? Então, para que a aprendizagem seja de multimídia, a interação com o conteúdo a ser estudado precisa desencadear 5 processos, sendo eles: selecionar palavras relevantes, obter um processamento na memória de trabalho verbal, tá? Selecionar imagens consideradas importantes para processamento de memória de trabalho visual. Não é toda imagem, mas selecionar algumas imagens. Organizar palavras de forma razoável em um modelo mental verbal. Pessoal, uma coisa importante que a gente precisa ver é que existem 2 tipos de abstração. Piaget, ele chama atenção sobre isso. Existe a abstração concreta e existe a abstração reflexionante. Como que seria uma abstração concreta? Eu posso imaginar, tá? O meu aluno chamado José, tá? Posso imaginar o José indo na cozinha pegar uma garrafa de água para ele poder beber. E imagino o José voltando com a garrafa de água na mão, bebendo a água no caminho e voltando. Então, eu fiz uma abstração, tá? Concreta, na qual eu pude visualizar todo o processo como uma peça de teatro, tá? Mas eu posso pegar a mesma situação como uma abstração simbólica. E, ao invés de falar de José, eu falo de J1, tá? Setinha indo para J2. E J2 com uma setinha retornando para J1. Qual a diferença do primeiro exemplo para o segundo exemplo? O primeiro exemplo, tá? Eu uso a imaginação. Eu uso o meu processo imaginativo e vejo uma abstração concreta, tá? E no segundo modelo, eu retiro
eu retiro a parte imaginativa e coloco só o simbólico. Tá? O J1 representa o José na posição inicial, o J2, o José chegando na cozinha na posição final. E a setinha retornando, J2 para J1 representa a volta dele. Organizar as palavras de forma razoável em um modelo mental verbal, tá? Eu posso trabalhar com o modelo verbal e posso trabalhar também com o modelo simbólico. Eu posso organizar essas imagens de forma razoável em um modelo mental visual, dentro dessa perspectiva imaginativa. Integrar as representações verbais, visuais entre si e entre o conhecimento prévio, tá? Então, eu posso auditivamente estimular essas ações, tá? Então, é importante a gente ter essa consciência. A aprendizagem multimídia vai se dar por meio de animação e narração, que são processados na memória. Em quais memórias? Memória sensorial, informações captadas pelos olhos, ouvidos, que serão processadas e selecionadas no canal auditivo, tá? Eu posso falar sobre o você sentir o calor do ambiente em que você está. E cada um de vocês vai sentir esse calor. Cada um de vocês vai ter essa percepção mais aguçada. Uma memória de trabalho, que é aquela memória de curto prazo, onde vai haver uma organização entre essas palavras e imagens, que vão formar os modelos pictóricos verbais, ocorrendo no final, e a integração dessas informações. E a memória de longo tempo, após integrar essas informações com conhecimento prévio, vai se construir uma memória de longo e abrangente tempo. Tá? Isso eu posso fazer. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem esse esquema aqui, no qual palavras e imagens são coordenadas, as palavras podem ser lidas, tá? E podem ser ouvidas também, tá? E as imagens podem ser vistas pelos olhos, tá? Isso forma uma memória sensorial, se fala dos olhos e ouvidos, mas, por exemplo, através de uma narrativa visual auditiva, eu posso também levar algumas sensações. Se eu coloco você diante de uma imagem de um local frio, eu posso passar uma impressão fria para você, tá? Na qual você vai sentir, em algum momento, até um refrescar, tá? Posso trabalhar com memórias de curto prazo, sons e imagens, tá? Organizando as palavras de modo verbal e organizando as imagens de modo pictórico, fazer a integração disso e gerar um conhecimento prévio de longo prazo, tá? São processos cognitivos que a gente pode estimular. As informações que estão na memória de longo prazo, tá? Vão interferir nas nossas percepções, tá? Maia propõe vários princípios de aprendizagem multimídia, sendo alguns deles: o princípio multimídia, melhor aprendizado quando há combinações de palavras e imagens. Por exemplo, um carro, 2 carros, 3 carros. Quando a gente usa os emoticons, né? Quando eu faço a mãozinha e apresento o rostinho de emoção sorridente, ou o rostinho triste, tá? Eu estou utilizando princípios multimídia. O chat é um ótimo exemplo para isso. Inclusive, acontecem algumas coisas interessantes no chat. Você já teve a impressão de estar num chat conversando com alguém, você ouvir a voz dessa pessoa?
Ou você imaginar como seria a voz dessa pessoa? Eu poderia estar num chat conversando com a Débora e estar ouvindo ela rindo, como agora ela está expressando a risada dela, tá? É interessante isso, não é? Nós estamos construindo e associando essas ações, tá? É um fenômeno parecido com o fenômeno de fala interna. Tem muitas dissertações de mestrado que trabalharam já isso, tá? O princípio de proximidade espacial, quando as palavras e as imagens estão próximas. O princípio de proximidade temporal, quando as palavras e imagens são apresentadas de forma simultânea, não sucessivas, mas são apresentados de modo simultâneo. Tá? Às vezes eu quero passar um sentido de que tudo está ok. Eu boto a carinha e o joia e apresento de forma simultânea. Tá? Ou ainda quando a mãozinha ela está em pé. Tá? Olha só, é interessante isso, gente. E a gente precisa ter um pouco dessa sensibilidade também para perceber esses fenômenos. A tia Fabi, ela fala do ouvir e da imagem, já mencionei isso, né? A Gelândia Ferreira, basicamente, quando a gente lê um livro. Quando a gente lê um livro, a gente aciona os processos narrativos e visuais na nossa imaginação, tá? A tia Fabi, ela fala que através das palavras a gente liga a voz da pessoa à memória. Exatamente. A gente faz essa ligação da memória com a voz. Para isso, acho que é preciso já ter ouvido a voz da pessoa. De fato, Fabiana, é preciso já ter ouvido a voz. Senão, a gente vai tentar fazer uma aproximação da voz. E é preciso a gente ter em mente que muita gente na internet usa certos recursos para poder golpear. Quem que não viu no domingo passado aquele rapaz que é golpista, que enganava as mulheres na internet, utilizando o chat e utilizando a imagem de um outro cara, tá? Você via ele não tem nada a ver com aquela pessoa que ele utilizava a imagem. Ele utilizava a imagem de um cara tentando passar a visão de que ele era um milionário, bem-sucedido, tá? Então, você cria essas coisas. É assustador, mas isso acontece, tá? É muito assustador, tá? E é interessante porque as pessoas caem no golpe, e um golpe virtual é um golpe real, gente, tá? Dizer que aquilo que é virtual não afeta a realidade é uma mentira. Tire R$ 200 da tua conta corrente para ver se não é real. Não é não? Vamos adiante? Outros princípios da diferença individual. Estudantes que mais conhecem um determinado assunto terão mais facilidades para organizar e processar tal conhecimento, tá? Então, como a imagem do menino ali descrevendo um carro. Então, você vai ter mais facilidade para poder processar, organizar esse conhecimento. Se você já tiver visto um, tiver andado em um. Princípio de coerência. Quando imagens ou sons não têm nada a ver com o contexto, são excluídos. Tá? Olha à direita de vocês. O carro, a lâmpada, a moeda. Então, tudo isso está fora de um contexto. Então, tudo isso vai sendo excluído. Tá? Porque não faz sentido. Princípio da redundância. A repetição excessiva de informação provoca uma sobrecarga negativa. Então, olhe só à direita de vocês. O carro azul, 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 o carro azul. Chega uma hora que ele não acrescenta mais nada para você. Então, não faz sentido você repetir tanto determinados tipos de conteúdos. Princípio da modalidade. Quando se utiliza animação e narração em vez de um texto escrito.
sendo melhor uma narração com voz humana. É o princípio da voz, tá? Você utiliza uma animação e uma narração em vez de um texto escrito, sendo melhor uma narração com voz humana. Esse é o princípio da voz, tá? Então, tem momentos em que cabe a voz, há momentos em que cabe a imagem, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, tá? E aí é preciso começar a pensar na aprendizagem e seus princípios. O princípio de segmentação, quando o recurso é disponibilizado em unidades nas quais o aluno pode definir o ritmo. E o princípio de pré-treinamento. As pessoas aprendem melhor quando já têm o conhecimento prévio do conteúdo antes de entrar em detalhes. Então, por exemplo, eu vou falando do conteúdo e vou fazendo uma espécie de treinamento, falando, apresentando ele, tá? Então, você já tem uma ideia do que vem por aí e já tem uma facilidade nessas ações. Fazendo a nossa conclusão, né? Porque a gente não vai se alongar tanto. Um instrumento que pode potencializar e facilitar o processo de aprendizagem e de interação com a tecnologia. O educador pode proporcionar aos alunos um aprendizado mais diversificado, dinâmico, enriquecedor, gerando uma nova linguagem para uma nova sociedade. Tá? Então, basicamente é isso. Aqui, um modelo de atividade que a Mariane desenvolveu, que ela é muito cuidadosa e ela é muito zelosa com o que ela produz. Escolha um assunto de seu interesse e produza um conteúdo explicativo, utilizando os recursos de multimídia. Leve em consideração seu público-alvo e escolha cada um dos recursos para tornar sua explicação mais didática e dinâmica. Utilizar os balões, tá? Das animações, de cores diferentes, tá? Podem ter um sentido. Utilizar uma palheta de cores e utilizar um gráfico. Essa é uma ideia, tá? Que é interessante, que a gente faz nas atividades no curso de videoaula. Vocês podem fazer para exercitar, tá? Mas eu não vou cobrar esse modelo de atividade de vocês. Nesse momento, não, tá? E aqui as bibliografias, tá? Com os devidos links, para que vocês possam baixar e acessar, tá? Eu deixei no módulo acadêmico um fórum para a aula 3, tá? Deixei um fórum também para a aula 2 e as atividades deverão estar prontas até o dia 31 desse mês. Por que eu não estou utilizando o Moodle? Porque, nesse momento, eu estou tendo alguns problemas relativos, não ao Moodle, mas relativos às pessoas que trabalham com o Moodle e com os bolsistas, e eu tenho que respeitar o tempo deles também. Eles precisam desenvolver as ações. Na semana que vem, o Luciano, ele vai me ajudar nas atividades, tá? E ele vai fazer uma parte prática com vocês, tá certo? Então, alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade, tá? Hoje eu já estou me sentindo mais à vontade porque eu não estou precisando forçar a voz, graças a Deus, tá? Mas se tiver alguma pergunta, a gente pode fazer nesse momento, tá? Bom, olha só, tia Fabi, ela menciona, é interessante que quando não conhecemos, acontece muito quando temos contato via telefone em uma empresa. E a voz linda, quando conheço pessoalmente, não era a pessoa que eu havia desenhado na minha memória através da voz. Acontece muito com a gente, acontece, e eu me lembro de um caso desse que era radialista,
tá? Um colega meu que todas as moças pensavam que ele era lindo, maravilhoso, mas quando o conheciam presencialmente, era baixinho, careca, era outra pessoa completamente diferente. Isso acontece muito, gente, tá certo? Isso acontece muito, tá? O módulo acadêmico das disciplinas, tá? Então, pessoal, alguma pergunta? Aproveitem e me perguntem. Estão cansados nesse momento? Estão cansados e cansadas, pessoal? Então, essa atividade do gráfico, se você quiser fazer, Jéssica, fique à vontade. Quem quiser fazer, eu recomendo que faça, tá? Eu recomendo que faça, é interessante, tá bom? Eu estou colocando poucas atividades, mas eu estou fazendo uma segmentação delas para que vocês possam se adequar, tá? Nesse momento. A voz, o som, né? O áudio ajudou bastante, né? Áudio novo ajuda bastante, Gelândia, tá? Você definir, Igor, que assunto seria, por exemplo, o assunto que você achar interessante. Pode fazer até para praticar, tá? Pode praticar, mandar por e-mail, ele vai ter uma relação forte com o fórum que eu coloquei, tá? Então, se vocês pegarem essa última atividade e utilizarem também a atividade do fórum, que está no módulo acadêmico, podem ficar à vontade e desenvolver a ideia, tá? Pessoal, a aula de hoje termina por aqui, tá certo? Que triste, pessoal. Nesse momento, que bom estar com vocês, que bom ficar com vocês. Se cuidem, tá? Se cuidem, ainda estamos na época de Covid, não façam aglomerações, tá? E, gente, tá? Eu espero ainda ter contato com vocês presencial, tá bom? Um abraço a todos, uma ótima noite e um bom descanso a todos, tá? Valeu, pessoal. Eu vou, inclusive, terminar a gravação da aula nesse instante. Um abraço a todos e todas. Valeu!